Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso quarto episódio do nosso Job Safe Podcast. Como a gente prometeu desde o primeiro episódio, estamos buscando prezar pela qualidade dos nossos convidados, né? Não só na profissão a qual eles exercem, mas no nível de conhecimento técnico adquirido aí ao longo das suas carreiras, né? Então, hoje trazemos mais um convidado para a gente estar falando sobre sua profissão, sobre os riscos envolvidos dentro do ambiente de trabalho aí desse profissional, né? E com aquela missão de trazer um conhecimento diferente para a gente, né? Um conhecimento que a gente pode estar relacionando, às vezes, com a nossa profissão, com o nosso dia a dia e tendo um maior conhecimento de medidas de controle, né? De formas da gente está trabalhando melhor também na nossa ocupação. Então, como sempre, né, não vou me empolgar aqui, começar a falar para caramba, vou passar a palavra para o Altair, que vai estar apresentando o nosso convidado de hoje, né, que vocês já estão vendo aí pelas vestimentas, né, a gente está trazendo mais um comandante aí, agora não dos céus, e sim dos mares, né. Então, passo aí para o Altair apresentar nosso convidado de hoje. Com você, Sam. Opa, obrigado aí, Ralph. Uma boa tarde a todos, um bom dia, uma boa noite, enfim. Depende, né? No YouTube é assim, né? Tem pessoas que virão no dia, verão à noite e assim por diante. Bom, aquele abraço a todos os prevencionistas do Brasil, né? Esse é o nosso quarto episódio aí do nosso Job Safe Podcast. É uma honra aqui poder trazer pessoas de mais alto gabarito aí para poder, de forma bastante voluntária, contribuir aí com essa disseminação do conhecimento, né? Eu já diria até, né, em função aí da característica do nosso convidado de hoje, né, para aqueles colegas aí que estão bastante curiosos, né, fiquem imaginando assim, passar muitos dias em alto mar, né, parece muito bom, parece bacana, né, mas para ser comandante de um navio, imagina o quanto, né, esse profissional tem que remar. Remar no que sentido, né? Em qual sentido, melhor dizendo, né? No sentido do estudo, da capacitação, da dedicação. Então, realmente é uma profissão brilhante e eu tenho a honra aqui de poder contar aí com a presença do comandante, capitão de longo curso, Ricardo Monteiro da Fonseca, né? Que a partir de agora vamos chamá-lo de Comandante Monteiro. Dar as boas-vindas ao nosso podcast, agradecer realmente o seu tempo, né, que é um tempo bastante precioso, né, quando se está em terra, tenho certeza disso. E eu gostaria, comandante, que o senhor ficasse bem à vontade, né? O nosso podcast é um podcast, assim, como o Ralph já colocou, né? Onde a gente procura trazer experiências e completar um pouco do conhecimento das pessoas em relação às profissões, né? Então, eu queria que o senhor ficasse bem à vontade para se apresentar, falar um pouco aí da sua carreira, para que a gente pudesse, na sequência aí, começar o nosso bate-papo. Bem-vindo, comandante. Obrigado, Altair. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Sou o comandante Ricardo Monteiro da Fonseca, também conhecido como Comandante Monteiro, né, que é um nome de guerra que a gente adota quando a gente entra em umas instituições, sejam armadas, ou instituição pública ou privada. Sempre tem aquele nome de guerra, né, que pode ser o seu nome ou um sobrenome, né. Sou capitão de longo curso da Marinha Mercante, né, formado na Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante do Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar, é o CIABA, e fica localizado às margens da Baía do Guajará, na cidade de Belém do Pará, né? Entrei na escola em 1994 e saiu em 1997, quando me formei como praticante oficial de náutica, né, que é uma espécie de estágio. E comecei a minha carreira no mar, né, em 1997, embarcando num dos maiores navios do Brasil na época, que era um VLCC, navio de 324 metros de comprimento, né? Olha o tamanhão. Nossa, esse é um monstro. Andar no converge tão grande que ele era, né? E depois que eu terminei o estágio, eu assumi como oficial de náutica, que é a minha formatura, né? Eu sou oficial de náutica, estrela na minha platina significa que eu sou oficial de convete, e
é uma das profissões que chega a comandante, né? Posteriormente, embarquei como oficial no navio que hoje já não existe mais, que seria o Jundiá, da Petrobras, né? E fui fazer a minha carreira, embarquei em navio petroleiro e depois fui para os navios de gás, navios gazeiros, que são também navios extremamente, não posso dizer assim perigosos, mas eles requerem recomendações especiais para operações, né? E nesse navio gazeiro eu fiz 19 anos de carreira, onde eu fui de segundo oficial de náutica, passei para primeiro oficial de náutica, sempre seguindo uma graduação, cheguei a capitão de cabotagem, sendo imediato, que é o subcomandante, para enfim chegar a comandante, que é o capitão de longo curso. E depois eu fui para os grandes petroleiros, né, onde eu embarquei no André Rebouças, atualmente, já estive também no Abdias Nascimento e também no João Cândido. São os navios que fazem rota internacional. E eu, 4 anos de carreira, estou praticamente já na décima para um dia me aposentar, né? E bem naquela metáfora que a gente usou, né? Remando o tempo inteiro, né? Na busca de Isso. novos conhecimentos, para novas, né? Alçar novos voos em termos de carreira, enfim. Isso. Muito interessante. A gente nunca para, está sempre se atualizando, porque tudo em navio se atualiza e a gente tem que passar por um treinamento de atualização. Essas etapas de evolução, elas requerem um tempo em cada uma das funções para poder ir subindo de degrau. Isso. Ela requer tempo, requer que você faça alguns cursos especiais e também requer que, por exemplo, para ir para primeiro oficial de náutica, para capitão de cabotagem, você volta para a escola novamente, que pode ser no CIABA, em Belém, ou no CIAGA, no Rio, passa um período estudando novamente para poder ser credenciado a capitão de cabotagem, que já é uma espécie de comandante também. Legal. Caramba, uma responsabilidade Ao longo da tremenda. carreira, a gente vai fazendo cursos. E além disso, já vou na pergunta assim, o senhor chegou no máximo da sua profissão, então, agora, como Isso, comandante? já cheguei a capitão de longo curso, que no quadro da Marinha Mercante é o posto máximo que você chega. Não tem ali, a partir daí é só capitão, só comando mesmo. Aí a aposentadoria, né? Aí tão esperada. Daí é para a aposentadoria, se Deus quiser. Mas está muito novo ainda. Ainda tem mais 20 anos ainda para mim. Caramba! Perfeito. Então, comandante, vamos lá, aproveitando esse mesmo raciocínio, né? Para aqueles nossos seguidores, né, que estão assistindo aí essa versão do nosso podcast, né? Interessante o senhor falar um pouco das responsabilidades de um comandante, né, de um navio petroleiro, por exemplo, né? Deve ser assim uma gama gigantescas de responsabilidades e atribuições, né? Se eu pudesse colocar um pouco para a gente quais são as principais atribuições e responsabilidades aí de um comandante, muito interessante a gente conhecer. Conforme as normas internacionais da IMO, que é a Organização Marítima Internacional, e as autoridades marítimas de cada país, no nosso caso aqui no Brasil, é representado pela Marinha do Brasil, comandante é a autoridade máxima do navio. Então, acima do comandante, não tem outra autoridade acima. Se vier um general, o comandante continua sendo, é claro que te faz o respeito, mas a autoridade do navio é o comandante. É ele que dá a ordem final, né? Eu sempre costumo dizer que para os comandantes mais novos, quando chegam, né, assim, ó, comandante é você. Acima de você, está lá em cima, é Deus. Aqui é você e só tem você, se não tem para onde correr. Então, reze para Deus para que tudo dê certo. Só Ele pode atender, né? Perfeito. É que eu sempre falo para o pessoal mais novo, né? E o comandante ele tem várias responsabilidades, além da autoridade máxima, como eu já falei, onde nós temos a condução do navio, que envolve a navegação e as operações, sejam carga, descarga e abastecimentos. E nós somos responsáveis pelo gerenciamento de pessoal a bordo. Tá? Aí lá na frente a gente deve comentar um pouco.
Famosa gestão de pessoas. Isso, essa aí é um dos itens bem complicados. O Mas líder, né? A consegue, liderança, né? Exercer a liderança, né? isso, que existe o comandante líder, né? Que tem o comandante, o comandante líder. O comandante líder é aquele que consegue puxar a tripulação para ele. Show. Você vai ver que nas grandes histórias, os melhores comandantes foram os líderes, que é onde os soldados diziam: comandante, pelo senhor eu vou para a guerra e morro. Esse é o comandante líder. Mas Uhum. que fugia, eu falei: eu por esse comandante aí não quero nem saber, ele que vá sozinho, tá aí. Não era um líder. Não tem equipe na mão. Não teve a equipe na mão, isso mesmo. Eu tenho Verdade. também o gerenciamento de materiais a bordo, porque o navio, quer queira ou quer não, temos o material de nosso consumo, temos as peças dos equipamentos de bordo, temos o rancho, né, que é a alimentação da tripulação, que é um item muito também crítico, que deve ser levado bastante a sério, né, porque uma tripulação mal alimentada Exatamente. na Influi mão. diretamente no emocional essa. E eu sempre costumo dizer que o cozinheiro, qual é a função mais importante no navio? Vai pensar: eu falei, não, o cozinheiro. Como Cozinheiro. vai ver como vai ficar o comandante? Sabe, vai começar a perturbar você, né? Então, a função mais importante é o cozinheiro. E cozinheiro é a única função que não para. É de domingo, feriado, sabe? E só para quando ele desembarca. Os Legal, Os reparos de bordo, né? horários. Uhum. Os reparos a bordo também, o comandante, juntamente com o chefe de máquinas e o imediato, que são dois administradores de bordo, como se fosse um braço direito e esquerdo, são as pessoas que também me auxiliam para esse gerenciamento, né? Andamento da rotina é importante e o principal que eu sempre converso com a tripulação: não deixar cair na rotina. Sim, mas a gente tem que cumprir a rotina. Rotina é rotina, mas não deixe cair na rotina. O que é que você ficar fazendo aquela coisa todo dia, a mesma coisa, daqui a pouco você se estressa e se acidenta. Mude, inove, faça coisas dentro do padrão de segurança, é claro, mas inove. Uhum. Faça uma coisa que possa atrair, possa mudar, para você não ficar fazendo aquela coisa todo dia ao mesmo tempo, pois isso leva à rotina. Buscar a melhoria, né? Bom, Buscar uma isso, melhoria sempre, né? Melhoria contínua que a gente fala na segurança, né? Sempre tem como fazer melhor o isso, que a gente faz, né? Interessante. isso. Uma outra coisa que eu considero também importante, esse é mais no nível de comandante, é o gerenciamento da segurança a bordo. O comandante é o responsável pela segurança de todos e do navio. Por isso que ele é a autoridade máxima. A palavra final é dada pelo comandante. Até para abandonar o navio, no caso de um sinistro, é o comandante que tem que dar a palavra, a ordem final. Não, o outro dando pode se comprometer juridicamente, né? O comandante não, ele tem essa prerrogativa de ter sempre a não. O gerenciamento da segurança a bordo é de competência exclusivamente do comandante e ele gerencia isso junto com a sua tripulação. Então, esse é um dos itens mais importantes a bordo, que evita acidente, evita fatos da navegação, como encalhes, como você colidir com outro navio, aliás, abalroar com outro navio, né, e colidir com ou não passar por uma área perigosa, não passar por área de pirataria, e Ah, faz tudo parte do gerenciamento de segurança de bordo. perfeito, excelente. Olha só, Interessante. hein? E eu diria que foi um breve resumo, né? Porque certamente, né? Se detalharmos cada uma dessas responsabilidades que o senhor trouxe, né? Dá para ter certeza que tem muito trabalho aí. É para longo curso mesmo, né? É o tempo inteiro, né? No O comando, né? comandante e a tripulação, você costuma dizer, ele chega a bordo, só vai descansar quando sai de bordo, para ir para casa. Porque é Exata. praticamente, apesar de a gente dormir, ter nosso momento de descanso, mas a gente está sempre ali de prontidão para uma emergência, sempre acontece alguma coisinha de madrugada, chama a tripulação, chama o chefe de mar, bora ajeitar, o navio pegou, sempre Isso. acontece. Perfeito.
Até para a gente aprofundar um pouco mais, né? São tantos assuntos, tantas curiosidades, né? Os nossos seguidores aí também têm muitas curiosidades aí sobre o tema, né? Eu vou fazer assim uma pergunta que eu chamei de pergunta combo, né? Eu misturei 4 assuntos, mas eu acho que numa sequência fica mais fácil da gente entender e os colegas aí compreender como é que é a complexidade de um navio petroleiro, né? O senhor pode falar um pouco aí, pode ser o exemplo do próprio André Rebouças, né? Que acho que é a unidade que o senhor está comandando recentemente, né? Qual seria a capacidade de estocagem de um navio petroleiro? Quantos tripulantes ocupam esse tipo de embarcação? Quais os destinos mais frequentes na navegação internacional e quanto tempo, em média, duram essas viagens, né? Foi um combo aí para a gente explorar bem esse assunto. Bom, os navios, eles variam de muitos tamanhos, capacidades, às vezes tem navio que é menor, mas tem capacidade grande, tem um que são maior e capacidade pequena, né? O caso do André Rebouças, ele é um navio Suezmax. O que significa Suezmax? Que ele dá para passar no canal de Suez tranquilamente, devido ao estar no tamanho máximo, e só está abaixo dos navios VLCCs, são navios super gigantescos. E o André Rebouças, ele carrega 1 milhão de barris. Isso mais ou menos equivaleria a 177 mil metros cúbicos. 1 milhão de barris é 177 mil metros cúbicos, e dependendo da densidade do petróleo, pode variar para 170 mil toneladas. Isso daria para abastecer uma cidade, dizer, como São Paulo e Rio de Janeiro, depois de refinado durante meses. E a carga dele é tão valiosa que 3 cargas do navio o André Rebouças pagaria o preço do próprio navio, né? Que no Brasil, Nossa. Brasil, então foi um pouco acima do valor de mercado, né? Devido às nossas taxas aí. E, por exemplo, eu também viajei em VLCC, o VLCC é o dobro, é 2 milhões de barris, tá? Então, essa parte de capacidade varia de tamanho. Eu viajei em Gazeiro, por exemplo, era 4.500 toneladas, pequenininho, porque ele é para regiões de pouco calado, né, de pouca profundidade. Já esses navios VLCCs, que são de rotas internacionais, aqui no Brasil só atracam em poucos portos, como Angra dos Reis, São Sebastião, Rio de Janeiro, São Luís do Maranhão, que são áreas que têm calado para a entrada desses navios. Na minha cidade, o Belém, por exemplo, um navio desse não chegaria nem na Barra, nem na costa, porque é 13 metros de profundidade, e o André Rebouças, ele tem o calado, né, que é a parte da linha d'água, fica para baixo, fica imersa, de 17 metros. A LC6 é 21 metros. Então, você já vê que qualquer profundidade que recebe esses navios, né? Porto de Santos não recebe. O Porto de Santos não então, recebe, né, esses navios. Não, Santos não recebe, e pelo tamanho de 272 metros, ficaria até um pouco complicado de entrar, apesar de entrar navios maiores, só que o calado em si, que praticamente limita a entrada desse navio. Em Santos entram navios menores petroleiros. Certo. Em navio gazeiro para Santos, levar gás, esse gás que é o GLP, é o próprio gás butano de cozinha nosso, né? Santos, mas o navio tinha calado de 6 metros. Então, entra tranquilamente, né? E como né, diz Assim, o mineiro, né? Para levar um trem desse tamanho aí, quantos tripulantes, mais ou menos, aí, em média? olha, a minha tripulação hoje, no André Rebouças, é 24 tripulantes. É um navio de 272 metros Nossa, só isso. por 49 de boca. Boca é a largura. São 24 tripulantes. E, às vezes, diminui mais, às vezes aumenta, dependendo de quanto está a disponibilidade de tripulante. Os navios de container, por exemplo, os estrangeiros já soube que tem navio que anda com praticamente 11 tripulantes. Tá? Então, são navios maiores. Já o petroleiro não tem condição de andar com 11 tripulantes, porque a, a natureza da carga requer cuidados especiais, cuidar em relação a um navio de container.
costuma, geralmente, o navio tanker, que envolve petroleiro, gaseiro e químico, varia entre 19 a 30 tripulantes. No meu caso, eu tenho 24 tripulantes a bordo. E Excelente. aí você vai dizer, mas esse tripulante não é tudo não. Cada um tem a sua função. Por exemplo, tenho 2 cozinheiros e um taifeiro, são a parte de câmara. Tenho 3 oficiais de náutica com mais imediato. O chefe, mais 3 oficiais de máquina, o resto é a guarnição que ajuda na manutenção e limpeza e conservação do navio. Tá? Destinos desses navios que eu fiz muito agora, inclusive a minha última viagem que eu fiz foi para Singapura, né, Malásia, mas aqui os navios brasileiros, de bandeira brasileira, eles costumam muito ir para a China, como eu já fui. A Europa, os países mais visitados têm sido Portugal, Espanha e Holanda. Teve alguns casos que os navios foram para Itália e França, além da Dinamarca. Agora, o mais certo mesmo é Golfo Pérsico, China, Estados Unidos e Singapura, onde Singapura tem sido o porto que nós vamos com maior frequência. E algumas vezes vamos aqui pela América do Sul, tipo Caribe, na América Central, e na América do Sul temos aí o Chile, né? Também recebe muito essa nossa carga. A carga pode variar de petróleo, é o petróleo extraído de grande profundidade na área da Bacia de Campos e na Bacia de Santos, e pode ser também o famoso very low sulfur, é um combustível de consumo de navios, que hoje é uma recomendação internacional da IMO, tá, que é um braço da ONU, e todos os navios têm que queimar, a partir de janeiro desse ano, de 2021, teriam que queimar low sulfur, tem um baixo teor de enxofre, menos agressivo para a nossa camada de ozônio, né, com as emissões de gases. E o Brasil, ele, por incrível que pareça, já produzia esse tipo de óleo, então ele passou a ser um grande exportador, onde os navios que vão para Singapura estão levando esse low sulfur. Inclusive, a minha última viagem, eu levei low sulfur, né? E quanto ao tempo, né? Agora, a viagem, quanto dura uma viagem? Por exemplo, para Singapura, ela varia de 29 a 34 dias, dependendo da viagem da velocidade. Eu já fiz um navio que andava bem com 29 dias. A última que eu fiz agora deu 32 dias, mas é porque que a gente também, às vezes, vai controlando a velocidade para chegar naquele dia no porto, né? Porque ficar muito tempo no porto também gera custo de sobreestadia. Mas 29 a 34 dias. E de Singapura para a China são mais 15 dias. A gente vai, às vezes, para Dalian, que é um país próximo da Coreia do Norte, então é mais lá em cima mesmo. E para a Europa, dependendo do país que a gente for, pode demorar de 20 a 30 dias a viagem. Para a Europa não é tão longe, é igual também o Chile e também o Caribe, né? O navio que eu estou, André Rebouças, que agora está com o comandante lá, né? Que eu estou de férias no meu repouso, quando ele voltar, eu vou para lá e é ele que vai sair de férias. Ele está, nesse momento, nos Estados Unidos, numa cidade chamada Cherry Point, e faz parte do estado de Washington. Eles estão pegando uma nevasca lá, muita neve, né? Que é para lá para cima, né? Natal, neva muito nos Estados Unidos, então eles estão fascinados porque a grande maioria nunca viu neve, presenciou neve. Eles passaram um vídeo aí para mim brincando com a neve, no boneco de neve, no navio, brincando com jogar neve. Então, são coisas que nós, agnomes do mar, conseguimos ver, né? Interessante, hein? E Lidar com fazer essas a alterações da cabotagem, né? atmosfera. A cabotagem, o que é levar óleo da Bacia de Campos para portos brasileiros, navegar aqui na costa brasileira também, os próprios navios fazem, mas é muito raro nós fazermos isso, né? Mas os navios fazem normalmente. Aproveitando que o senhor comentou aí, né?
justamente dessas operações, mencionou até a Bacia de Campos, né? É mais uma curiosidade também, porque muitos dos nossos seguidores aí, eles também não têm assim aquela vivência no segmento offshore, né? Então, a gente sabe que essas operações aí envolvendo os navios petroleiros são bastante complexas, né? Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais dos riscos, né? Quais são os principais riscos, por exemplo, de uma operação de offloading, por exemplo, talvez até explicando um pouco para os colegas de maneira rápida, né, o que, que seria essa operação de offloading, né, para que o pessoal entendesse, né, que é uma operação complexa, né, a vida não é só o navegar, né, tem todas as operações correlatas também, né, que são perigosas, né. Queria que o senhor falasse um pouco. Isso, as operações de offloading e a de loading, que é a carga e a descarga, são as operações que nós devemos ter atenção especiais neste momento, né? O navio passa, às vezes, 35 dias numa travessia, mas opera, às vezes, em 2 dias só, no máximo. Então, esses 2 dias, eu sempre falo para a tripulação, temos que estar atento para evitar que qualquer coisa de anormal venha a ocorrer. E quando ocorrer, devemos estar preparados para o combate, né? Então, um dos momentos que eu sempre recorro à tripulação, que antes da chegada no porto, para tanto para carga e principalmente para descarga, porque a descarga envolve mais equipamentos, que é o offloading, né? Nós testamos todos os equipamentos, testamos as bombas de cargas, testamos um sistema muito essencial, porque sem esse sistema o navio não opera, chamado sistema de gás inerte, porque quando o navio vai secando o tanque, nós devemos injetar ar. Só que não pode ser um oxigênio qualquer da atmosfera, porque lá dentro o que é que nós temos? É o petróleo, que ele desprende gases. Se eu começar a botar oxigênio lá dentro, o que é que vai acontecer? Vou estar com os dois Atmosfera explosiva. comburente, combustível já lá dentro. Basta eu ter só a temperatura de ignição para ocorrer uma catástrofe, né? E a temperatura de ignição geralmente são a parte eletricidade estática do navio e até da própria moléculas, né? Podem causar uma autoignição. Uhum. Às vezes a gente, pô, mas como é que eu não teve ignição, não sei o quê? Não, você está esquecendo a eletricidade estática. O navio, ele tem eletricidade estática, o seu corpo tem eletricidade estática, tá? Por isso que nos navios, uma coisa que eu vi muito interessante, no navio tem uma placa que nós apoiamos a mão quando vai para a área do convés, que é para descarregar a eletricidade estática que está no nosso corpo. Uma Oh, coisa que muito... interessante, interessante. Tem uma plaquinha de metal que a gente está lá desenhada a mãozinha, que a gente apoia, pega nela e descarrega a eletricidade estática que pode estar, porventura, no seu corpo, né? Sim. Testamos os Interessante. equipamentos e depois que nós testamos os equipamentos, chegamos, atracamos. As manobras de atracação e desatracações também são manobras que requerem cuidados especiais, com passagem de cabos, né, para terra, para amarrar o navio, e também para pegar rebocadores no costado ao longo do navio, porque eles ajudam a atracar. E essas manobras também requerem treinamentos especiais, porque nós já vimos cabos desses arrebentarem e ele aparece uma liga quando arrebenta. Quando pega alguém, é fatalidade, É. é difícil a pessoa. Então, nós temos um treinamento até na postura, a posição que você fica quando vai tesar um cabo desse. Não pode ficar em certas posições na linha de mira do cabo. É a mesma coisa que você pegar uma liga e estiver apontando no seu olho. Se ela arrebentar lá na outra mão, longe do seu olho, a liga vai direto no seu olho. Mesma coisa, cara, se você se posicionar na direção do cabo quando arrebenta, ele vai lhe acertar. Tá, então a gente tem todo um treinamento, inclusive de manusear esses cabos. Então, uma coisa que a gente faz sempre antes é o briefing de segurança, todas as manobras, seja de operações, atracação, desatracação, tem um briefing, além do nosso dia a dia, quando navio em viagem. Quando vamos fazer uma manutenção, tem que ter o briefing de segurança. O líder lá tem que falar, vai ser assim, 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 tem que fazer isso, cuidado com assim, e passar todo
o esquema, e isso às vezes é registrado até em papel, como fazer uma abertura de permissão para trabalho, nesse caso, para certas áreas, como serviço em altura, você vai entrar no tanque de lastro, vai entrar no espaço confinado, tem que abrir uma permissão para trabalho, você vai usar um serviço a quente, que nós chamamos, que pode ser solda ou corte numa área que tem que abrir permissão para trabalho, tem que cumprir certos procedimentos, envolvendo sempre o conjunto navio e o gerenciamento de terra, porque lá em terra nós temos também um suporte de segurança, né, que vai nos auxiliar nesse caso. Quando não tem condições, tem que fazer com o navio em viagem, e nos auxiliam, prestam toda essa assistência. E atracando o navio vem a segunda parte, que é a conexão do mangote ou do braço de carga, que são as redes por onde vai escoar o produto, né? E essas operações, quando começam, elas têm que começar com uma vazão bem baixinha, porque tem que ser visto para o navio todo e o pessoal do terminal tem que ver também a sua rede para ver se não há vazamento, porque, afinal de contas, é óleo. Aí, quando cai óleo na água, é catástrofe, como a gente está acostumado a ver, né? E, posteriormente, quando a gente vai aumentando a vazão aos poucos. E principal também informação que o terminal tem que nos fornecer é se o produto está chegando no tanque dele. Eu já passei por um caso que o produto não estava chegando no tanque do terminal. Eu falei, olha, a gente está descarregando, mas não está chegando. E ele correu, eu falei, como a gente fez aqui um negócio que estava indo para outro tanque, mas agora a gente já disse, não, eu falei, está chegando agora, tudo bem, vamos poder aumentar, aí aumenta. E mesmo durante a operação, fica sempre um marinheiro lá na área da tomada de carga, nós chamamos de manifold, para acompanhando, porque ele vai ser a primeira pessoa quando arrebenta uma rede ou arrebenta qualquer parte do acessório de equipamento, ele tem que ser o primeiro a avisar para parar a operação. Tá? E isso quando não dá tempo de chegar numa parada de emergência, que todos os navios terminais têm suas paradas de emergência. E a gente consegue parar automaticamente antes de causar um derramamento maior. Perfeito. E lá no próprio navio nós temos os equipamentos, temos câmaras de vídeo que nos ajudam a auxiliar de dentro do centro de controle de carga. Os oficiais que operam o navio estão sempre monitorando, olhando, averiguando. Graças a Deus, eu nunca passei por um momento desse, né, de poluição, né, mas tem colega que passa. Então, essas operações têm que ser acompanhadas na íntegra, todo mundo envolvido, e principalmente terminal e navio. Tem que ter briefing inicial quando o terminal vem a bordo, discutir com o navio para nós fazermos um procedimento e nós mostrarmos o plano de carga que nós temos, e ele mostra o plano dele também, e a gente assina tudo, ó, agora sim está assim, vamos começar. Depois que está todos os parâmetros acertados, de pressão, às vezes até temperatura do produto, vazão de gás inerte, a gente consegue. E voltando ao gás inerte, né, que eu falei, o gás inerte não, quando a gente vai jogando, quando vai secando o produto, a gente vai jogando o gás inerte que o próprio navio produz. Tá? O próprio navio produz gás inerte, a gente joga gás inerte que não tem oxigênio. O máximo que ele pode conter de oxigênio é 8%, e 8% não alimenta a combustão. A combustão será alimentada a partir de 16%. Tá? Seria o nitrogênio, esse gás inerte? Ele pode ser gases de queima de caldeira, o monóxido, né? Ou nitrogênio. Navios, como no gazeiro, nós tínhamos uma planta geradora de nitrogênio, era tá. nitrogênio mesmo, puxava o ar e separava o nitrogênio do ar, né? Era uma fantástica até, né? Foi o único navio que eu vi planta de nitrogênio. O resto é tudo gases de queima, né? Da caldeira do navio. Interessante. Comandante, aproveitando, né? Rico em detalhes, né? Nas operações de offloading, considerando aí os terminais, né? Agora vamos abordar também aquelas situações onde o offload está acontecendo numa plataforma flutuante para um navio aliviador, que seria um navio tanque, por exemplo. O senhor acrescentaria mais alguma observação nessas operações? Essas operações eu já fiz na Bacia de Campos, ou em plataforma,
ou em monoboia, ou até no FPSO, que é um navio que já não é mais um navio, que ele já foi um navio no passado, e hoje ele fica só como tankagem na Bacia de Campos, a gente chama de FPSO, né? Então, Perfeito. uma das coisas que a gente é um pouco, assim, até chatinho, é a manobra de aproximação. Quando a gente está navegando com um navio de posicionamento dinâmico, é mais fácil. Uhum. Posicionamento dinâmico, ele tem azimutais, tem vários ball thrust, turn thrust, que auxiliam, ele vai certinho lá até ele chegar naquela posição, ele consegue manter a posição dele no mar, sem se deslocar tranquilamente, e é mais fácil se aproximar com ele. Mas, no nosso caso, nós somos navios convencionais, que só tem o hélice e o leme. Então, essa manobra de aproximação, quando chegamos na bacia de Campos, embarca o Muri Master, que é também um profissional de marinha mercante, pode ter sido comandante ou já foi oficial, já teve a bordo embarcado e conhece os navios, né? E ele auxilia o comandante nessa aproximação. Aproximou, a gente pega um cabo, que a gente chama, que é uma retinia, um cabo, amarrado apenas por aquele cabo, pela proa. E o mangote é trazido pela água mesmo, vem as embarcações de apoio, né? Tem embarcações HTS, tem rebocadores, eles vêm com essa embarcação e trazem o mangote para conectar no manifold. E na popa é amarrado um rebocador, porque o navio ele vai sofrer giro com a corrente, com o tempo, então tem que ter um rebocador para segurar o navio e sempre alinhar ele, a corrente, ao vento, né? Para ele também não se aproximar da plataforma e nem do FPSO. E depois que começa a operação de carga, geralmente a plataforma são mais operações de loading, né, de carga, o mesmo procedimento, é feito um teste de linha, teste de pressão na rede para ver se tem algum vazamento, é feito o teste no mangote, a operação começa com aquela devagarzinho também, vai aumentando com o tempo, para ver se algum vazamento ocorre tanto pelo lado da plataforma como pelo lado do navio. E depois que está tudo ok, esses parâmetros foram cumpridos, e o checklist de segurança também, né, que existe um checklist padrão de segurança antes da operação, são cumpridos, a operação ocorre de maneira normal. Por exemplo, eu carregar o navio de 1 milhão de barris, demora menos de 24 horas. Caramba! São A vazão bombas de aí alta vazão, né? vazão mais ou menos de 12 mil metros cúbicos por hora. Ou seja, se tiver um vazamento, 1 minuto de vazamento já pode causar uma catástrofe devido à vazão. Então, a gente tem que estar sempre atento. O pessoal de bordo se reveza nos turnos para poder aquele lá descansar para depois voltar. E a mesma coisa na plataforma, tem os turnos deles, né? Que a gente chama o controle de horas trabalhadas, né? Perfeito. O Coisa senhor. importantíssima. Todos com rádio VHF, portátil. Tá? O pessoal que fica lá vendo o mangote está com rádio. O pessoal da plataforma tem o rádio e o navio tem o rádio fixo. Lá do controle de operações tem os portáteis, porque para todo mundo ficar sincronizado. Isso é um dos fatores essencial para uma boa operação e também para um caso de uma emergência. Comunicação. Isso. Poxa, depois dessa aula, né? Não deixa nem a gente perguntar, né? Porque não tem pergunta para fazer, ele já explica tudo. Já responde a pergunta, né? Nossa, a gente vai pensando em fazer uma pergunta, já responde já. Pô, mas eu vou até esclarecedor. aproveitar ainda falar um pouco do André Rebouças, né? Que é uma unidade, né, da nova geração. Comandante, o senhor acrescentaria mais alguma característica tecnológica que auxilia o comandante na operação de uma embarcação dessa? Sim, sim. O centro de controle de carga, ele é totalmente automatizado. Tá? Ele tem um sistema de alarmes, a gente coloca set point, eu quero a vazão com o terminal, o navio pode carregar 12 mil metros cúbicos por hora, mas o terminal a descarga dele só pode ser 8 mil, a gente pode setar lá, se passar de 8 mil, então vai com 7 mil, já vai alarmar para o oficial e dizer, a vazão está chegando a 8 mil, está chegando no máximo,
seria um pré-alarme. Tá? E tem o alarme. Quando chega no alarme, o que acontece? O sistema cai, as bombas param, as válvulas se fecham. Isso é uma segurança para evitar uma pressão, um rompimento de rede. Tá? Eu já vi acontecer em navio gazeiro, a gente chama de slowdown, né? Então, fechar tudo e parar a bomba por uma questão de segurança. No navio petroleiro, eu ainda não vi, porque, graças a Deus, nunca foi preciso, né? A gente sempre está mais tranquilo. E a respeito da estabilidade do navio, tá? Nós também, quando vai carregando ou descarregando, a gente tem que acompanhar, porque o navio ele sofre esforços, tanto longitudinal como transversal. E nós temos um equipamento chamado Loadmaster, tá? Que ele te dá o esforço online, ele te dá naquele momento, ele é todo computadorizado, tem sensores dentro do tanque, dentro do painel de operações do centro de controle, e é todo interligado, que ele vai te dizendo o que é que está acontecendo. Com isso, o oficial vai parando o tanque, aumentando o tanque, equilibra também para o navio não adernar muito, que às vezes pode ser que você esteja entrando num tanque mais do que no outro, e o oficial vai, através do Loadmaster, carregando o navio com segurança. Isso, antes da operação, imediato já faz uma simulação nesse Loadmaster, carregando assim, 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 e ele bota isso no procedimento chamado plano de carga. Lá está todo o passo a passo da operação, que é depois mostrado ao terminal e é aprovado em conjunto, navio-terminal, tá? Essa simulação. E o oficial de náutica depois só vai cumprindo o passo a passo que o imediato fez, inclusive com lastro e deslastro de tanques. Eu vou roubar uma pergunta aqui. Eu sempre tive muita curiosidade, assim, da responsabilidade pelo plano de carga, né? O ship planner lá, assim. O senhor falou entre o navio e o terminal. O responsável pelo navio é o comandante. Então, a gente sabe que a gente não pode ter dois responsáveis por uma atividade crítica como essa. Então, qualquer erro que tenha no plano de carga, quem é que vai responder? O comandante mesmo? Comandante. Comandante, né? Comandante. Quem faz o plano de carga a bordo é o imediato. Ele faz a simulação toda, mostra. Depois, antes do navio chegar, ele mostra para o comandante. O comandante endossa o plano de carga. Então, por isso, a responsabilidade é do comandante. Mas quem faz o plano de carga na Vera mesmo é o imediato. Ele é o responsável pela carga e descarga. Só que para ele fazer, ele tem que a aprovação do comandante. Quando o comandante aprova, ele já passa, é claro, que quando acontece um problema, o comandante é responsabilizado, mas o imediato só parcela de culpa. Sim, sim, Antigamente, sim. o comandante, né, que respondia, agora não, agora o imediato também responde por aquilo que ele fez. Né? Mas, Antes da gente passar para outras curiosidades, aí só até para completar esse assunto, né, que está muito interessante, a questão da estabilidade. E durante o deslocamento até o destino também, obviamente, deve ter uma espécie de monitoramento, né, da estabilidade da embarcação, né? Essa é uma atribuição do oficial de náutica, é isso? Do imediato, né? no caso do imediato. Isso, perfeito. Imediato, ele faz todo dia ele vê lá, inclusive quando vai fazer a troca de água de lastro em automático, está lá para poder, porque você vai secar tanque e encher, né? Então ele tem que estar lá para fazer esse monitoramento dessa parte de estabilidade. Os navios mais modernos hoje, como o André Rebouça, ele já tem lá no passadiço, que é a cabine de navegação, um painel que dá online para o oficial de náutica como está a estabilidade naquele momento. Quer dizer que se tiver algum parâmetro que atinja o alarme, ela vai alarmar para o oficial de náutica que está navegando e ele aciona imediato. Imediato, alarmou aqui que tem um esforço na caverna tal. E aí, imediato vai lá no CCC, vê o que está acontecendo e faz a operação dele com lastro, com carga, caso venha a ter que fazer para poder evitar que o navio sofra esforços durante a viagem, né? Excelente. Vai que é tua, Ralph.
Então, a pergunta, de certa forma, já foi até respondida numa outra pergunta, que era, a gente queria saber um pouco mais sobre a capacitação da tripulação, né? A capacitação do comandante, o senhor já explicou na sua própria evolução de carreira, Isso. mas por isso que eu falo que o senhor já respondeu, porque eu ouvi aí de espaço confinado, eu ouvi de trabalho em altura, então essa capacitação, ela tende a mesma que existe aqui em terra, né? Os treinamentos de atividades críticas, treinamentos de Isso. brigada, existe Nós simulados temos, também, exercícios simulados temos, também. temos, temos a bordo, que isso aí é uma norma internacional, tá? De os exercícios de combate a incêndio, combate à poluição, abandono do navio, perda de governo e governo de emergência, e, e a manobra com baleeira, que é a embarcação salva-vida, elas são obrigatórias. E são, no caso de incêndio, abandono e poluição, elas são praticamente mensal. Tá, todo mês, Uhum, abandono, legal. incêndio, combate à poluição. Já o governo de emergência e manobra com baleeira, elas são trimestrais, a cada 3 meses tem que fazer. Você vai arriar a baleeira, vai navegar, testar todos os equipamentos dela, para ver se ela está realmente em condições de, no caso de você usar num abandono, poder fazer. E o governo de emergência, no caso de o leme falhar pelo passadiço, você tem que ir lá para a máquina do leme, lá no fundão, na praça de máquinas, lá para manobrar do local. E isso tem que ter um treinamento, porque tá um oficial, tá o comandante no passadiço e vai ter alguém lá embaixo manobrando o leme e daí recebendo a ordem do comandante. Tá, então a gente faz esses treinamentos, aí o combate a incêndio, isso aí é normal. Tá? E além Interessante. de exercícios que compõem a nossa grade, né? Como perda perda de propulsão, encalhe, água aberta. O caso de homem ao mar, a gente faz um exercício também com manobra de navio. No caso também de resgate de acidentado, tanto em parte do navio como em espaço confinado, que é muito, eu digo, complicado. Eu treinei minha tripulação Uhum. em em espaço confinado, quando eu cheguei no navio, né, foi assim, olha, pessoal, vamos ter que treinar mais, porque assim a pessoa que ficar vai morrer. Eu vou dar todos os tópicos para vocês vão ter que fazer igualzinho como estou dizendo. E começaram a fazer. Às vezes tem equipamento que eles nem sabiam, mas eu não sabia que esse equipamento mas esse equipamento é para isso. Então, é o treinamento, na prática, vai te mostrar o que você tem que fazer naquele momento. Cada um tem a sua função e tem que saber fazer exato para não poder sobrecarregar o colega. Quando chegou no terceiro e quarto treinamento, já estava todo mundo fazendo já praticamente como manda o by the book, né? O livro. Tem que fazer assim, 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 já estava todo mundo. O que é o treinamento. Às vezes, eu costumo dizer que um treinamento só mensal de incêndio por mês seria pouco, dependendo da tripulação. Eu já cheguei a fazer 5 combates a incêndio treinando a tripulação em um mês. Porque, Olha. pessoal, vamos treinar, porque quando o negócio pega, não tem ninguém para nos ajudar, não. Somos só nós mesmo. E a gente está em alto mar. Então, Até eu vou aproveitar, né, comandante, e comentar com os nossos seguidores aí que estão assistindo. A gente está inserindo também algumas imagens aí, gentilmente cedidas aí pelo comandante, de algumas situações de treinamento aí muito interessantes aí que dá para o pessoal ter uma ideia, né? Especialmente esses exemplos que foram mencionados de combate a incêndio, etc. Então, ou seja, é capacitação constante, né, comandante? isso, constante, meu, porque, como eu disse, quando acontece, a gente queira Deus que nunca aconteça. A gente Isso. faz a todo mundo com saúde, da mesma forma que embarcou, é o meu objetivo do comandante. Então, quando o tripulante vai para casa, até melhor, até um pouquinho mais gordinho, porque no navio eu fico feliz. Quando o tripulante vai acidentado, é uma coisa ruim. Graças a Deus, eu só tive pequenos acidentes, mas acidentes de grandes proporções, que teve que o tripulante teve que desembarcar às pressas. Graças a Deus, eu não passei por isso, mas eu já vi colegas passarem e realmente é dedicado a esses acontecimentos, né? Que envolve vidas humanas. O comandante é a linha de frente nessa hora, né?
Perfeito. Até aproveitando o gancho que o senhor falou sobre, né, ele desembarcar feliz, melhor do que ele embarcou, né? A gente sabe que esse tipo de profissão, um risco, é o estresse psicossocial, o confinamento, né, a condição que se é colocado, né? E queria saber, assim, como é que é tratado isso, né? Lógico que já foi explicado que é responsabilidade do comandante, né? Manter todos bem. Mas o que é feito para que isso seja visto, seja tratado durante uma viagem longa de 30 dias, vamos dizer ali? Olha, eu já passei por situações que o tripulante ele praticamente perdeu a noção do certo e errado, né? Você vamos dizer assim, seja às vezes conflito familiar, seja às vezes por dívidas, seja que o pessoal embarcado ele é um ser humano assim que nem como está quando está em terra, tem suas dívidas, faz suas briga com a família pressiona porque ele já está há muito tempo, tem um filho doente, não pode dar assistência porque está em alto mar. Então, é uma coisa que nós temos, que o comandante acaba virando até, alguma vez, um psicólogo. Psicólogo, né? Acaba virando e muita conversa e temos que auxiliar. Eu, no caso, eu procuro auxiliar. Quando eu vejo que a coisa é bem complicada, eu recorro ao gerenciamento de terra, né? A estrutura de terra, que lá eles têm um serviço de assistência social que pode ir na casa da família, para ver, Hum, dar um apoio maior. Temos, no caso, também, caso os tripulantes passarem mal a bordo, nós temos um plantão médico remoto que atende qualquer lugar, a qualquer hora, tem sempre o médico de plantão da própria Petrobras e as nossas ligações, apesar de estar em alto mar, mas a ligação é 24 horas, ligação via satélite, tá? Navio não tem outro sistema de comunicação, a não ser a ondas rádios, que não é tão bom porque tem falhas, mas tem a ligação satélite, que é uma ligação, eu falo com você, como se estivesse falando normal no celular. Com a única diferença é que, às vezes, a ligação satélite tem um delay que varia de 3 a 6 segundos. Você fala aqui, às vezes, chega a 6 segundos lá depois para a pessoa e a conversa começa a ficar trucada, um falando em cima do outro. sim. Isso aí, mas com o tempo a gente vai se acostumando, né, com as ligações satélites. A família se acostuma a se comunicar desse jeito, né? Isso, acaba acostumando, né? Graças a Deus que quando comecei a minha carreira, não existia nada disso, essa tecnologia não existia a bordo, era muito ruim a comunicação para bordo. Hoje em dia, com as ligações satélite, com a internet via satélite, o tripulante, por exemplo, eu mesmo quando estou viajando, eu consigo falar com o pessoal de casa via vídeo do WhatsApp online. Consigo falar, Legal. estou no meio do Oceano Índico, estou lá na China e eu estou falando com a minha família vendo pelo celular. Olha que bacana. Então, é uma das tecnologias que vieram para ajudar nesses casos. E também ajuda nessas partes até psicossocial, né, do tripulante. Ajuda ele a manter um contato, uma proximidade mais com a família, com os amigos. Então, é uma coisa que começou há alguns anos que ajudou muito na parte familiar, né? Até mesmo no caso de doença, a pessoa está lá com ele, está mostrando, está falando, tal, do que você não tem notícia e fica naquela ansiedade, aí vem o comandante está com uma gama de coisa para se preocupar, e aí tem o tripulante, a gente, como envolve pessoa, tem que dar atenção, passa a ser prioridade máxima a partir daquele momento, né? A não ser que seja uma coisa, o navio, se não fizer isso, o navio vai parar, vai explodir, aí tem que dar prioridade no navio, né? Mas quando é pessoas, temos que direcionar a prioridade para pessoas, porque aquilo ali pode desencadear depois um problema maior para mim lá na frente, como casos que eu já vi de tripulantes se jogarem na água, se tentarem suicídio, né? E Caramba. isso acontece a bordo mesmo. Nunca aconteceu comigo, mas já vi caso de colega, o cara dizer que está vendo fantasma a bordo, tá vendo fantasma e que ia ficar no camarim, se trancava no camarote, não saía, gritava, quebrava tudo. E a gente tem que virar na hora, tem que virar, além de psicólogo, um padre, né? Tem que virar padre, fazer oração Fazer. para tentar acalmar e tentar trazer que a pessoa Meu saber o que é Deus. que está
isso acontece mesmo. A gente não pode dizer que não acontece. Uma coisa hoje que a sociedade mundial está tomando conhecimento, hoje está dando é a saúde mental. Antes, Perfeito. achava que isso aí é besteira, Frescura, né? Frescura, é né? frescura, isso aí é. Eu falava aquelas palavras meio palavrões, né? É, Aí não, a gente está vendo que hoje realmente acontece isso. Acontece mesmo, e se não tiver um tratamento de início, a pessoa pode tentar até mesmo tirar a sua vida, né? Um suicídio, e depois quer dizer, mas pô, mas o fulano, mas ele tinha isso, a gente nunca. Aí depois vem aquilo, mas e se, se é tarde o demais. porquê, quando? Aí vem aquelas perguntas lá que não adianta mais responder, porque já aconteceu, que vai ter que É, agora um inquérito que vai ser aberto, né? Fato verdade. consumado. Mas vamos lá. Até, peraí, deixa eu fazer uma colocação, aproveitando que você falou das fotos, né, para a gente finalizar esse assunto. Tem uma imagem lá do pessoal jogando bola no convés lá. Eu achei bem legal, porque é, né, uma interação, trabalha essa questão do confinamento e ainda une a equipe, né? O esporte não tem nada melhor. A gente até ficou na dúvida aqui, a gente conversando antes, falou, pô, e se o cara chutar muito forte, quem é que vai buscar a bola, né? Já... Olha, eu te digo uma coisa, quando a bola cai na água, já era. Viu? Vai embora. Não tem como resgatar. E comigo acontece. Você tem aquela estouradinha de bola, às vezes o cara dá um chutão, às vezes a Se bola empolga. ela vai devagarzinho, bate numa estrutura do navio e pula pela bola. Aí, já era. Acabou o Aconteceu jogo. comigo, eu chutei uma bola devagarzinho, a bola foi assim, rolando devagarzinho, devagarzinho. Aí tinha uma rampa que era próximo da borda, que ninguém atentou, porque às vezes a gente bota a rede próximo da borda, e naquela rampa ninguém atentou, a bola bateu devagar, mas devagarzinho, passou certinho pelos corrimentos. Essa Ah, ninguém vai uma reclamou, outra né? bola. Essa ninguém reclamou, né? Foi o comandante que chutou, né? Essa aí não pode reclamar, essa aí eu mesmo reclamei. Não, eu reclamei, falei, poxa, mas foi tão devagarzinho, ela tinha que ir para lá. Não, bacana. A gente vê que Essa parte do futebol, por exemplo, é uma coisa que eu trabalho muito nos tripulantes, que vocês vão ver aí pelas fotos, é conhecimento. Tá? Eu costumo conclamar a tripulação para fazer esportes, a gente faz competições. É claro que a única competição que eu não faço lá é de futebol, porque eu sei que o pessoal vai achar que está jogando Copa do Mundo, vai ter acidente, então eu prefiro que eu falo assim, olha, futebol, quando eu faço a premiação, eu faço premiação para participante, futebol é para participante. Quem participar ganha medalha. Aí fica legal, até pessoa que não joga vai jogar, né? legal. E Integração. eu reconheço, por exemplo, tripulantes que se destacam. Tripulante fulano é o tripulante padrão desse mês. Eu faço um diplomazinho, dou para ele, faço uma cerimônia, é o que eu costumo muito fazer, eu comemoro aniversariantes, datas importantes, como Independência do Brasil, Proclamação da República, Dia da Marinha Mercante, que Show. quando eu Ontem, estou a bordo, eu faço, e aí a gente tudo de branco, assim, quando a gente está com aquela farda branca, é porque alguma cerimônia é importante, ou foi Dia da Independência, ou foi alguma comemoração de destaque no Brasil, mesmo estando fora, estando no exterior. Isso agrega aniversariante do mês. Eu costumo também, para animar a tripulação, fazer algumas competições internas de jogos, fora o futebol, né? Mas tipo academia, vamos ver para academia quem é que corre mais na esteira. É claro, o pessoal também não pode se alopar, né? Quem é supino, quem levanta o peso maior, fala assim, não dá, tu para, pô, não vale a pena quebrar o braço por uma medalha, não. E o pessoal que não está participando vai como torcida, aí acaba ficando aquela coisa, pessoal rindo, brincando, sarro show, com acaba agregando. com No meu, certeza. eu posso até dizer agora, no André Rebouças, eu não conhecia a tripulação, né? A tripulação, só conhecia um tripulante, eu conhecia, pô, comandante,
posso lhe dar uma sugestão? Pô, compra uma mesa de ping-pong para a gente, tá? Pô, daqui a pouco vocês vão querer que eu compre uma mesa de bilhar no navio também, né? O navio balança, brincando. Aí eu comprei a mesa de ping-pong. Aí, quando eu saí do navio, que eu me despedi da tripulação, que estava chegando, eu falei, olha, foi a melhor coisa que eu fiz nesse embarque, foi comprar essa mesa de ping-pong. E a tripulação se divertiu tanto à noite, que era uma gritaria lá, e até eu mesmo comecei a jogar ping-pong, que eu não jogava, né? Quando eu desembarquei, eu já estava até assim, mediano. Não sou mediano, estava jogando, meio rebatendo, já dando cortada. Todo mundo melhorou aqui. Fizemos competição, foi uma das melhores coisas que eu comprei. Mas quem deu a ideia? Tripulação. A Legal. tripulação quer dizer que, às vezes, a tripulação tem a ideia que o comandante, às vezes, por estar muito atarefado com outras coisas, a gente não consegue, às vezes, absorver aquilo. E quando vem para vocês um pouco mais, se eu comprar, vai ser bom. Ele me deu essa ideia, eu comprei. E foi uma das melhores coisas que eu fiz no navio, porque eu vi que todo mundo tava animado. O pessoal foi lá na Singapura para você ver comprar até raquete profissional para jogar. A raquete profissional dele. Então, E assim, viva a saúde mental, viva a saúde mental. foi uma coisa que eu falei quando dei uma palestra que um aluno da escola de oficiais me perguntou, comandante, como é que o senhor consegue ganhar o carisma da sua tripulação? Porque ele já sabia que eu era um comandante, assim, que a tripulação estava comigo, fechada sempre, por onde eu passo, né? Eu falei, só tem uma coisa que tu pode fazer que tu vai conseguir, é reconhecimento. Reconhece tua tripulação, tu vai ver o que é que tu vai conseguir com ela. Aí, Bacana. assim, assim, reconhecer pessoas é a chave para o sucesso de qualquer organização. Show. Bacana, hein? E Excelente. isso é um pensamento de um líder, né? Com certeza. Bom, Isso. perfeito. Vamos lá, vamos na sequência. Queria aproveitar um pouco mais essa questão, né, das viagens longas, né? Queria que o senhor falasse um pouco aí das questões climáticas, né? Temos muitas curiosidades com relação a condições de mar, né, alguns fenômenos que acontecem mar afora. Se eu pudesse comentar um pouco aí, alguma situação que o senhor se recorda aí de ter passado e que realmente pode ter, de alguma forma, causado uma certa aflição aí na tripulação. Isso, mau tempo a gente nunca esquece. Pode esquecer o bom tempo, mas o mau tempo sempre fica com as lições tiradas. O pior mau tempo que eu já peguei, Estreito de Drake, lá no sul do Chile, passando ali no Cabo Hornos, onda de 8 a 10 metros de altura, navio totalmente carregado. A onda batia que ela varria o convés e chegava quase na estrutura. Para você ter ideia, aí na foto, vocês vão ver aquele mastro que fica lá avante, tem 23 metros. O mastro sumia. Quer dizer que só o borrifo da onda, ela já tinha quase 10 metros, mas o borrifo dela ia para praticamente 30 metros de altura e batia lá. O navio tem 272 metros, mas a estrutura está um pouco antes, tá, com 250 metros batia a água lá na nossa estrutura. Então, ali foram 24 horas mesmo que eu tive que ficar lá na cabine de comando, que é o passadiço, né, para tentar para qualquer emergência. Mas, graças a Deus, atravessamos bem o estreito. Para você ver que o navio ele costuma andar 18 nós, que varia de 15 a 18 nós, né, que é mais ou menos 32 km por hora, assim, a grosso modo. Ele estava andando a dois nós, ou seja, mais ou menos a 4 quilômetros, de tanto que a corrente, o mau tempo estava. Eu já conhecia aquela área, eu nunca tinha passado, mas eu já tinha estudado aquela área e eu disse para o programador, falei, é melhor a gente ir pelo Estreito de Magalhães, porque o negócio lá embaixo quebra. O negócio é perigoso. O cara disse, não, como a gente está querendo economizar, tal, com praticagem, não sei o quê. Eu falei assim, pô, vai sair caro para vocês. Não, vamos porque a gente tem tempo, não quer chegar antes, não sei o quê, se a gente for pelo Estreito de Magalhães. Mas tá bom, fui, quebrou tudo no navio bem, né? Mas graças a Deus não teve via grossa, não teve nada de acidente com pessoas, nem com a embarcação e com a carga. Passamos, só teve o atraso.
Quando eu estava já contornando o sul do Chile, já para entrar no Oceano Pacífico, o programador me liga: comandante, a gente precisa que o senhor acelere aí para chegar lá, porque senão a gente vai ter um prejuízo enorme. Eu falei: cara, eu não posso fazer nada, eu não posso lutar contra a natureza. Eu te avisei para tu mandar ir pelo Estreito de Magalhães. Você mandou ir para o Estreito de Drake, que é, pô, se fosse pelo Magalhães, chegaria 5 dias antes, pelo Estreito de Drake, cheguei 2 dias depois. Falei: não tem condição, eu não posso lutar contra a natureza, estou com a máquina toda a força adiante aqui, e o navio está pegando mau tempo. Aí peguei, bati, eu fiz uma filmagem e mandei para ele. Nossa, comandante, o negócio tá brabo. Aí eu falei: tá brabo? E dormia 24 horas. Nossa, Aí chegamos no Chile, tranquilo. Aí na volta, ele queria que eu viesse de novo pelo Drake. Eu falei: ó, cara, é o seguinte, quando eu estava cheio, o navio cheio, ele mantém estabilidade, ele aguenta a porrada das ondas. O navio vazio, o navio vai quebrar todo, que ele vai balançar muito, vai. Aí eu mostrei para ele as condições climáticas e ele autorizou eu ir por dentro do Estreito de Magalhães. Eu falei: graças a Deus. Isso foi eu já peguei na minha vida. Agora, um outro fenômeno muito engraçado, até, que eu só peguei logo no início da carreira, foi eu entrando ali próximo do mar, ali no Mar Vermelho, né? Eu peguei uma tempestade de areia em alto mar. Caramba! Nossa! Poeira em alto mar, olha. Poeira em alto mar. Areia mesmo, era areia mesmo, essa areia de deserto, porque o vento, eles trazem a areia do deserto para alto mar. E a gente passou por uma parte, estava tendo uma tempestade de areia em alto mar. Quando amanheceu o navio estava coberto de areia. Caramba! Aí foi só trabalho para a gente, né? Só para a gente limpar o navio, né? E quando a gente vai para lugares como o Golfo, Pérsico, que é áreas de deserto, o navio fica só areia também. A gente está respirando areia, né? E furacões, eu já vi colegas meus passarem por furacão, mas eu nunca passei porque eu sempre desvio, né? Eu faço a rota do navio e acompanho através de um programa online que os navios têm de acompanhamento de furacão, principalmente ali na área do Índico, próximo ali da parte ali no sul da Índia, né, antes da entrada do Estreito de Malaca. Ali tem muito furacão em certa época, e eu faço o desvio dessa hora. Então, eu reduzo o motor para o furacão passar, mas eu nunca vou de frente com ele, não, porque eu já vi colega enfrentar e o negócio é bravo. Às vezes o navio tá com a máquina, em vez de ir para frente, está indo para trás. Aí sem falar que é ruim, porque o navio balança, né? A tripulação não dorme direito, tem que ficar comendo sanduíche, porque nem as panelas no fogão dá para fazer, porque envolve água quente, e o navio está balançando, pode causar um acidente, então é só no sanduíche mesmo, sanduíche frio, que nem para fazer, né? E são esses fenômenos aí que eu já peguei, e mau tempo, ondas altas, e é direto. Quem vai ali pelo sul da África pega mau tempo também. Quem vai no Oceano Pacífico também é uma área muito propensa de mau tempo, né? E nós que somos marinheiros, tem até um ditado aí que o pessoal diz que tempo bom, assim, o pessoal vai, eu não sei o que eu tenho, né? Tempo bom não faz bom marinheiro, né? O marinheiro sempre tem que enfrentar um tempo que defender, né? Mais ou menos a Tem que ideia. encarar a dificuldade mesmo, não tem jeito. E muito Nossa. mesmo. Vai lá, O Rafa. engraçado é que eu estaria morrendo de medo do navio afundar e tal, mas ele fala da preocupação do balanço, de quebrar as coisas. A gente já, nossa, meu Deus, um furacão, né? Ficar vendo esses filmes Quem sensacionalistas, não né? conhece, você vê aí, de vez em quando tem essas notícias que a gente vê internacionais aí, navio de container que virou, navio que afundou, navio que quebrou, que encalhou, bateu, por causa de mau tempo, né? Então, parte aí, o pessoal às vezes quer economizar tempo, acaba praticamente tendo uma varia bem maior. Eu procuro, se eu vou perder, às vezes um dia eu aviso, ó, eu vou perder um dia porque eu vou estar desviando de um furacão, mas é melhor perder um dia do que eu perder um navio ou tentar enfrentar o furacão e perder 5 dias. Sim. Assim, a comunicação é importante nessas horas também com o navio, com o pessoal da programação, tanto do terminal, do recebedor da carga, como do dono, com a Petrobras no Brasil, né? Certo.
Aproveitando também, ainda falando sobre a tripulação, né? O senhor falou anteriormente que o navio conta com uma equipe de médicos, né, enfermeiros, acredito eu, que assim como uma empresa, dependendo do seu grau de risco ali, mas às vezes É, um mal súbito não vai conseguir resolver ali no navio. Eles têm um suporte para uma situação que passe ali do controle de vocês? Desembarca um helicóptero da guarda costeira? Como é que funciona isso? sim, sim. Nós temos a bordo um tripulante, ele é chamado de auxiliar de saúde. Ele pode ser um enfermeiro formado, ou um técnico de enfermagem, ou apenas um auxiliar, né? Mas ele é um tripulante formado na área da saúde. Ele é que faz monitoramento, às vezes de glicose nossa, mede nossa pressão, essas coisas, faz o intercâmbio com o médico quando acontece até um ferimentozinho, a gente às vezes pode achar que é uma besteira, né? Mas principalmente por corte de metal, por causa de teto, essa coisa. Então, esse Hétero. é o responsável com autorização do comandante de fazer o contato com o setor médico em terra. Fica uma base no Rio de Janeiro, de um médico de plantão 24 horas, tendo informações quando acontece algum problema de acidente, de doença, tá? E ele, de lá mesmo de terra, ele administra o medicamento, ó. Ele passa para o auxiliar de saúde, tá? De tantas horas esse medicamento, de tantas horas. O navio, nós temos os antibióticos, né? E, nós precisamos ter, mas só pode ser ministrado com ordem médica. Qualquer Ordem medicamento de médica. bordo só pode ser ministrado com ordem médica. Tô com dor de cabeça, não. Me dá aí uma Neosaldina. Eu falei, não, tem que ligar primeiro para o médico, passa lá, porque se aquilo ali vier voltar a piorar, o médico já tem que ter um histórico. Uhum. Não, pô, então tem até uma pequena dor de cabeça, a gente faz o contato com o setor médico para poder ministrar o medicamento. Certo. Isso para as doenças pequenas, pequenos acidentes. Vamos para um acidente mais, ou uma doença mais complexa. No caso, o tripulante, por exemplo, uma coisa que eu vejo que dá desembarque mesmo, tem que desembarcar essa cirurgia que a gente faz aqui para Apendicite? apendicite, essa é uma. Senão a pessoa não De tem a como, dor né? violenta. Então, assim, quando acontece isso, o próprio comandante já faz o contato com o setor médico e já vai mudando o rumo do navio para o porto mais próximo, ou para uma estação onde o helicóptero possa vir pegar esse tripulante, e já fazemos o contato com Hum. a autoridade daquele país, né? O pessoal de terra também já faz o contato com a autoridade do país, com a agência, que todo país tem uma agência contratada pela Petrobras para prestar assistência ao navio, e a agência já faz os trâmites, no caso de, se tiver que mandar um helicóptero, o helicóptero vem, tá, e resgata o tripulante a bordo. O helicóptero, em alguns navios, tem heliporto, ele pousa, mas em alguns casos não tem, então o tripulante é içado. O Então, sexto, né? toda a gente faz. A gente faz a bordo desse tipo de treinamento, tá? Legal, Desembarca. legal. E se for uma coisa que dá tempo de chegar no porto, o navio a gente chama de arribar. O que é arribar? É desviar a rota para entrar no porto mais próximo. O tripulante entra, o navio fica lá um tempo, vê se o tripulante dá para voltar. Se voltar, geralmente não dá, né? Porque às vezes, quando é muito grave, o navio já deixa o tripulante, passa às vezes um dia lá e já sai direto para o rumo. Às vezes é só o tempo de o outro tripulante chegar para o navio poder seguir viagem, e o tripulante que vai sofre cirurgia lá mesmo no país onde ele ficou. Já tive um comandante, amigo meu de turma, ele teve que fazer essa operação de apendicite na África do Sul. Então, o navio arribou, teve que voltar para a África do Sul, o navio entrou, acho que foi Port Elizabeth, o nome da cidade, entrou, mandaram outro comandante para levar o navio, e esse comandante fez a cirurgia lá mesmo. E esse custo é pago por nós chamamos por um seguro chamado P&I. Esse custo não vai para o tripulante, não vai porque a empresa já paga esse seguro. O que é o P&I? Ele é um aglomerado de armadores que se unem para poder fazer um seguro próprio para eles, porque eles pagam um seguro, só que às vezes o seguro só cobre 3/4 do prejuízo. E quem vai cobrir esse 1/4? Aí criaram esse clube P&I
para poder fazer um quarto, e também já aproveitaram para fazer essas coisas, esses custos, às vezes, diferença de carga que dá no porto, isso gera também P&I, gera um custo, e é tudo pago por essa seguradora chamada P&I. Esse custo Sim. com tripulante, chamar helicóptero, porque tudo tem um custo, vai ser cobrado depois. O P&I, ele ressarce a empresa, tá? Ela já tem esse tipo de seguro, mas o comandante, ele tem por obrigação, até mesmo se o médico disser, não, deixa ele ir, o comandante, ele é a única pessoa a bordo que pode contrariar qualquer norma e regulamento mundial, desde que aquela norma ou aquele regulamento passe a oferecer perigo para a tripulação, para o navio, para a carga e para o meio ambiente. Se for comprovado que aquele regulamento pode apresentar um perigo, o comandante ele tem toda a prerrogativa de ir contra aquela norma. Por exemplo, uma coisa dessa, como uma doença, o médico disser que o navio pode seguir viagem, o comandante disser que não pode, o que vai valer o que o Palavra comandante do está... comandante. A palavra do comandante é a palavra final. Por isso que ele é a autoridade máxima do navio, por isso que a responsabilidade é dele. Nossa, tremenda. Ele cumprir, o médico falou, aí 3 dias depois o tripulante vier a agravar o problema, o comandante é o responsável, não é o médico, não. É claro que o médico pode ser que ele leve uma punição, mas para leis marítimas internacional, quem vai ser intimado é o comandante. Se a pessoa vier a falecer, o comandante vai responder um processo por aquele óbito a bordo, tá? Porque a lei, é clara, ela dá essa prerrogativa do comandante, pode se desviar de qualquer lei, desde que ofereça esse tipo de perigo. Eu, no meu caso, no meu exemplo, se vier um tripulante desse e disser que o médico lá em terra disser que o cara tá bom, eu disse, não, eu vou desembarcar, vou levar em terra, vai ter esse prejuízo, depois o P&I paga, mas eu não vou Correu o assumir. risco. Já teve um caso meu que uma tripulante, ela teve um problema psiquiátrico a bordo, médico de terra começou a administrar um medicamento praticamente forte, que é esse tal de diazepam, né? E a menina não melhorou, passou o segundo, terceiro dia, quarto dia ela chegou chorando comigo. Aí eu falei, você vai desembarcar, não se preocupe não. Foi quando ela se acalmou, estou te desembarcando hoje. Aí depois vieram o pessoal, comandante, por que o senhor desembarcou tripulante? Porque eu tenho a prerrogativa de dizer, e citei a lei. Se essa menina vier, essa menina ela está quase se jogando na água, ela está com problema psiquiátrico muito forte. Se essa menina se acidentar aqui a bordo, vier causar algum problema a bordo, eu vou estar sendo negligente. Isso chama-se negligência do comandante e eu desembarquei ela e de antemão eu assumo toda e qualquer responsabilidade ou qualquer sanção que vocês vierem a querer me aplicar. Mas lembre-se de uma coisa, antes de me aplicar qualquer sanção, eu estou cumprindo um procedimento que me dá essa liberdade, esse arbítrio, que é de poder fazer com que as coisas aconteçam de modo que eu não prejudique a minha tripulação. E essa pessoa, eu já não vi a hora, até o chefe de máquinas, o imediato, chegavam comigo dizendo, comandante, ela precisa desembarcar, comandante, vai dar confusão, comandante, só pode se prejudicar. E eu tomei essa decisão. A decisão foi minha, não foi do chefe nem do imediato, a decisão foi minha. E Perfeito. não falaram mais nada depois, né? Então, assim, a gente tem que puxar certas responsabilidades em prol da nossa tripulação, porque é pessoas com vida, como eu falei, em primeiro lugar, é a vida. Depois vem navio, vem carga, vem meio ambiente. Então, eu estava preocupado com aquela pessoa naquele momento. Quando eu disse para ela que ela ia desembarcar, foi quando parece que uma nuvem negra saiu da cabeça dela. Aí, com conclusão, eu vim saber que ela está afastada fazendo tratamento psiquiátrico. Aí, tá Só. vendo? Isso é a diferença entre um líder mesmo, né? Fica evidente aí que as pessoas são prioridade. Né? Isso, Legal, né? legal, Sempre. Pelas interessante. fotos aí que vocês já devem estar passando aí, vocês vão ver. Vocês vão ver um tripulante, às vezes, sério, mas
Assim, é porque o jeito do cara é mais bobo de se mover. A maioria das pessoas estão sorrindo. Eu sempre falo sorria, porque o sorriso ajuda a desestressar. Show, show de bola. Eu vou mudar um pouquinho o foco da pergunta, uma pergunta assim, pode ser meio sensacionalismo, assim, né? Trazendo um pouco do que a gente vê muito no cinema, Piratas do Caribe ali, né? O senhor já até falou Esse filme é que. clássico, eu gosto. Nossa, clássica, né? Capitão Flink lá, nossa, muito bom. E assim, como é que é isso, né? A gente sabe que existe a pirataria, né, hoje na vida real. Então, o senhor já falou que desvia das rotas, mas tem algum fato curioso aí em relação à pirataria? Olha, graças a Deus, eu nunca... Eu naveguei muita área de pirata, que a área de Singapura, Estreito de Malaca, é uma área de pirataria, tá? E a gente tem que ir para lá. Agora, é claro, quando dá para desviar, como da Somália, aí eu desvio, como ali no Golfo da Guiné, que agora é a pior de todas, tá pior do que até a Somália. Mas Singapura, a gente cumpre certos requisitos. Nós temos um plano de segurança a bordo. Tá? Esse plano ele só fica com o comandante e nós temos um oficial de segurança a bordo que ele é escolhido exatamente para ser o oficial de segurança, existe a segurança safety e segurança security. Uhum, A safety é a parte de combate a incêndio, parte de sabotagem, e se o security é essa parte que envolve pirataria, no caso de clandestinidade a bordo, tráficos de entorpecente, de pessoas. Esse tripulante, esse oficial, que pode ser um oficial de náutica ou de máquina, é o que é o responsável e vai auxiliar o comandante, né? E a bordo nós temos vários equipamentos, que são equipamentos que fazem parte do nosso sistema de segurança, e caso eles forem acionados, você já está mandando um sinal dizendo que o navio naquele momento está passando por uma situação de quebra de segurança, só que o sinal não fala, ele só fala que o navio pode ser pirataria, pode ser clandestino, pode ser tráfico de drogas, tráfico de armas, ou de pessoas, essas coisas. E quando o comandante puder, ele liga para as autoridades informando: estou aqui, estou tendo aqui um caso, uma lancha está se aproximando. Então, isso aí tudo é procedimentário, tem que seguir aquele procedimento, né? uhum, No caso, quando a gente entra no Estreito de Malaca, o que é que eu recomendo? Que qualquer embarcação pequena seja contactado o comandante, não fica achando que seja uma embarcação. Pode ser uma embarcação pesqueira, que tem muito também, mas se ela está seguindo, avisem ao comandante. Tá? Em alguns casos, quando os navios vão para áreas mesmo ruins, o navio coloca as mangueiras, igual como vocês viram o Capitão Phillips fora, uns estão colocando serpentinas em torno da borda do navio. São formas, vai evitar? Talvez não, mas é uma forma de ajudar com que os piratas desistam daquela ação, né? uhum. O principal é o contato com a autoridade. Se tiver, de repente, um navio de guerra na proximidade, é tranquilo, mas se não tiver, navio vai ter que lutar para tentar ver que ele desiste. No caso do comandante Phillips, vocês viram que ele tentou ainda lutar, conseguiu, mas as pessoas lá conseguiram entrar no navio e deu aquilo que aconteceu no filme, né? Que foi uma história real, né? Uhum. Eu já teve um caso que eu estava indo agora nessa viagem, o oficial de náutica me chamou, né? Estava lá de serviço, comandante, tem aqui tem 3 embarcações seguindo o navio, e ele me chamou que estava passando mais ou menos umas 20 dias distante, né? Aí eu falei, tá bom, eu subi, olhei pelo radar, comecei a observar, mas vem cá, vocês perceberam que comecei a observar, mas as embarcações elas não estão aproximando, eles são tipo rebocadores. Tipo, às vezes não é nem rebocador, é embarcação mesmo de abastecimento, mas em alto mar, são 3. Aí eu fiquei assim pensando, falei, cara, isso aqui não é pirataria não, bora embora, é outra coisa. Aí depois já era, como era de noite, né? Quando foi de dia, eles me chamaram, mas tipo, o que era aquilo lá que o senhor falou que não era pirataria? Eu falei, sabe o que é isso? É uma coisa que acontece muito nessa área que talvez vocês não saibam, é venda de carga em alto mar. O comandante está vendendo a carga para outros navios, e essas embarcações elas se aproximam em alto mar
transfere a carga e ele segue para o destino, já paga ali mesmo. Isso aí é roubo de carga. Isso aí também. Isso acontece, a gente pensa que não, mas acontece. Roubo de carga. O próprio comandante vende a carga, que a embarcação chega. É claro que eles param uma distância longe da costa, fora da zona econômica, para não ter interferência de autoridade, de navio, né? Em alto mar mesmo. O cara está vendendo a carga. Isso aqui é um roubo. Tá? Isso aqui, se o comandante É uma for pirataria pego, também. é, Né? é um outro tipo, é um comércio ilegal, que a gente Comércio chama, legal. né? É um comércio ilegal. E eu vi quando eu falei para o outro, não, isso aqui é um comércio legal, cara. Três naviozinhos pequenos, um parado, todo parado, eu estou esperando para atracar e roubar a carga. O comandante já está vendendo essa carga. Você sabe o que é que vai acontecer? Chegar lá no porto, petroleiro, né? Vai chegar no porto, vai dar diferença de carro, como ele vai dizer, olha, eu não sei, chama o P&I, que é o clube, o P&I, que é o seguro, que eu já expliquei agora, paga a carga, pronto, fica por isso mesmo. Putz. Quando ele é pego, ele perde o emprego e responde processo, né? Agora, em relação à pirataria aqui no Brasil, não existe casos aqui de grande pirataria, existe os ratos d'água, que a gente chama, né? O que é o rato d'água? É aquela pessoa que sobe no navio às vezes, para roubar. Já teve alguns casos de entrarem com armas a bordo, né? Aí em Santos eu já vi casos aí noticiando que tripulantes, mas eles assim, eles não vão para roubar o navio pedir resgate, né? Eles vão para roubar a tripulação, para roubar o dinheiro da tripulação, os bens da tripulação, o que é diferente de uma pirataria, porque o que é pirataria? O cara sequestra o navio, sequestra a tripulação para pedir resgate, Uhum. aí vende o navio depois, vende a carga, no caso, vira comoção internacional, aí o país tem que, a empresa paga o resgate da tripulação. Isso aí é pirataria. O rato d'água é um bandido comum, né? Um bandido que entra a bordo, armado ou não, ou é apenas um furtador, como no caso aqui na minha cidade, Belém, tem os ratos d'água, eles sobem no navio atracado para roubar cabo de amarração. Caramba. Eu vou até contar uma história engraçada, eu era segundo oficial de navio, aí eu estava atracado no navio Gazeira em Belém, aí o navio já ia desatracar de manhã, imediato viu uma canoinha, eles vêm em canoa, né, que é aquelas embarcações características, o cara remando dois caras, aí imediato gritou de lá, já roubaram algum otário por aí, o cabo. Aí ficou. Aí o navio foi desatracar, o mestre lá na proa, falou para ele, comandante, roubaram um cabo nosso aqui que está faltando. Ou seja, o otário era a gente. O otário. Caramba. Acontece, é rato d'água que a gente chama, Rato né? d'água. Esse termo eu não conhecia. É Isso é mais interessante. na nossa região aqui. A Mas é isso aí, derradeira agora, comandante. Altair. A Não, derradeira, né? não, pô, a conversa tá fantástica, né? Eu acho que um Fantástico. aprendizado aí, realmente, além de técnico, assim, bastante curioso de várias situações, né? Muito rico, aliás, né? Tenho certeza que os nossos colegas estão gostando do que estão assistindo, né? Mas, infelizmente, a gente tem que caminhar aí para os finalmente, né? E nesse sentido, eu queria perguntar para o senhor, comandante, em relação a quem pretende entrar na carreira, né, da Marinha Mercante, quais seriam as dicas ou qual seria o seu recado? Conselho a gente não fala, né? Conselho a gente não usa o termo, mas vamos dizer assim, quais seriam as suas recomendações aí em relação a esses profissionais que querem aventurar por essa profissão? A carreira na nossa Marinha Mercante ela é fascinante, né? Vai conhecer vários países, vai conhecer várias pessoas, várias culturas, algumas boas, outras ruins. Vamos conhecer pessoas de diversas nacionalidades, religião, diversos tipos de pessoas. É uma, assim que eu digo, fascinante. Eu sempre gostei, tanto é que eu já estou há 24 anos navegando e nunca saí, né? Mas ela exige uma doação, nossa, doação de tempo. Nós temos que ter um dom para isso, né? Porque você vai ficar longe da sua família, a mesma quantidade de tempo que você vai passar perto dela, você vai passar longe também.
Isso hoje, no passado, era um pouco difícil. Por exemplo, o meu primeiro embarque, eu passei 11 meses direto em cima de um navio. Tá. Eu passei, desembarquei, fiquei 2 meses em casa, fui para o segundo embarque, 14 meses. Nossa Os Senhora! embarques eram longos mesmo, e não tinha a tecnologia que tinha hoje, né? Não tinha WhatsApp, não tinha internet, a internet já estava caminhando. O telefone era aquele PT500 da Motorola, era super faturada, ligação pagava quase R$ 50 na época, né, em valores, Nossa. então não tinha isso. Então tem que ter uma doação do tempo e a pessoa tem que ter esse dom, estar preparada para saber que vai passar um tempo longe da família. A meu ver, isso é a única coisa, é o único ponto negativo na Marinha Mercante. É essa distância que você passa da sua família durante um tempo. Mas no resto, você consegue uma independência muito rápida. É uma das profissões que ela, em relação às outras profissões, ela paga até que é razoável, muito melhor para quem está começando, principalmente, em relação às outras profissões. E o principal de tudo, a pessoa que vai para a Marinha Mercante tem que saber que vai para o mar, tem que estar se preparado para o mar. Então, é lá que é o trabalho dele. O trabalho dele não é em casa, não é no porto, às vezes é alguns dias só, mas é para o mar. Vai contribuir para o desenvolvimento da nação dele e do mundo em geral, né? Porque através do mar escoa o centro de toda a mercadoria, né? Então, sem marinha mercante, o país não existe. Tanto é que vocês forem ver nessa pandemia de Covid, uma das poucas profissões que não parou no mundo, com exceção dos navios de cruzeiro, porque teve uma peculiaridade, mas foi a marinha mercante em geral. Os navios não pararam, continuaram as operações. Houveram atrasos por causa de Covid, né? Mas os navios não pararam e aqui no Brasil, marinha mercante foi um dos poucas profissões que pode dizer que não parou. Então, para aqueles que vão chegar, querem entrar nessa carreira, é uma carreira bonita, chega ao comando, à chefia de máquinas, tá? É uma carreira que agora que a sociedade está passando a conhecer, porque já com a pandemia aí viu o quanto somos importantes. O próprio Bolsonaro tá aí tão preocupado com o governo dele que ele aprovou a BR do Mar, né? Ele tá por falta só de sancionar a BR do Mar, que é para trazer mais navios para cá, tá? Porque ele viu que a marinha mercante é essencial e vai baratear, é mais viável você transportar produto em grande quantidade a um preço menor do que nas outras modalidades, que modal aéreo, modal rodoviário ou ferroviário. O modal marítimo ainda é o mais barato e que se leva mais em conta. E Principalmente cabotagem, né? a grande Cabotagem. cabotagem. E aos colegas aí, eu sempre falo, eu encerro os meus e-mails, as minhas mensagens com a seguinte frase que eu mesmo fiz quando eu falei para duas praticantes que estavam recém-formadas e tinham sido promovidos oficial na minha mão, né? Terminaram o estágio comigo e eu escrevi um belo texto para ela que no final eu coloquei uma frase que aquela frase se eternizou para mim, né? Honrem sua profissão, façam seu trabalho com amor e dedicação. Jamais deixe que outros falem mal ou digam coisas ruins sobre o que fazemos. Assim, carregaremos com orgulho o que somos. E eu falo isso para todas as profissões também, para que sentir orgulho do que são e honrem o que fazem. Nossa, Perfeito. sensacional, perfeito. Então, Eu só, né, completaria aí o espaço, né, caso o senhor queira complementar, né, as palavras finais. Esse fechamento já foi fantástico, né, mas caso o senhor queira e se coloque à nossa disposição também, por exemplo, as suas redes sociais, né? Eu já sou um seguidor lá, também. mas seria interessante depois o senhor divulgar. A gente vai colocar aqui na descrição do vídeo também, né? Para poder Sim. divulgar esse brilhante trabalho, essa brilhante profissão. E parabéns, comandante. Muito orgulho nosso em poder Obrigado, eu que recebê-lo aqui. agradeço. Né? Eu que agradeço aí a oportunidade de estar aqui com vocês. Se a gente for falar sobre Marinha Mercante, vai levar vários dias para terminar isso, então tem que ser um pouco curta mesmo. Mas
Se um dia quiser falar sobre outros assuntos de navio mais específico, me coloco à disposição. É claro que estando em terra, porque no mar, apesar de ter uma internet via satélite, mas ela não é essa mesma velocidade aqui, né? Uhum. Espero poder ter passado algumas informações de segurança, da convivência a bordo, do que nós fazemos. Tá, eu vou, com certeza, quando sair, eu vou fazer a divulgação na minha rede social e para quem não sabe, eu tenho aqui uma outra atividade correlata à minha profissão de comandante, como alguns comandantes são, né? Eu sou jornalista, tá? Sou jornalista, gosto muito de escrever, eu já fiz muitas matérias e eu já tenho uma coluna que fala só sobre marinha mercante. O Altair, aí depois passa meu número para o Ralf aí, que eu passo sempre o link quando sai, Opa! portal da navegação e no outro site chamado Luiz Celso News, tá? Chamado Conversa Principal, tudo a ver sobre navio, né? E sai dia de segunda, quartas e sexta, e eu falo sobre marinha mercante e vocês vão estar lá. Assim que sair esse programa, eu vou fazer a divulgação por lá. Com certeza que muitos vão acessar e vão gostar das matérias, além do comandante de aeronave, comandante de qual vocês fizeram aí, eu também vou querer assistir a deles, porque é interessante. Agradeço Interessante. aí Muito obrigado, e comandante. fiquem com Deus. Muito obrigado, comandante. Um prazer enorme mesmo a gente contar com essa experiência, com esse conhecimento maravilhoso aí que a gente pôde desfrutar e nossos seguidores também, né? Até fecho aqui também com a minha frase de sempre. Esse é o nosso jeito de falar de segurança, de trazer a segurança de uma forma diferente, agradável e responsável. Acho que nosso bate-papo frisou isso daí. Foi um bate-papo extremamente agradável, né? Os outros também, a gente tem que deixar sempre destacar isso. A gente está dando muita sorte com os nossos convidados, né? E isso é o recado, né? A gente falar sobre um assunto de muita responsabilidade, de uma forma curiosa, agradável e que traga um conhecimento novo para as pessoas. Aproveitar mais uma vez, pedir para o pessoal que está assistindo seguir nossas redes sociais, né? A gente destaca mais uma vez conteúdo interessantíssimo, muito importante. A gente precisa disso na internet, bons conteúdos, né? Conteúdos com conhecimento, né? E vamos lá, curte, comenta, pode perguntar. Vocês já viram aí que o comandante gosta, né, de explicar, gosta de. Pô, então vamos lá, deixe seus comentários aí que a gente está à disposição para falar de segurança da melhor forma possível. Esse é o Job Safe Podcast. Traremos outros, né, profissionais distintos aí no nossa trajetória. Essa é a nossa promessa para vocês, sempre trazer um profissional diferente para falar de segurança, falar sobre a sua profissão. Obrigado, comandante. Obrigado a todos. Ficamos aí aguardando o próximo episódio. Valeu. Abraço. Um abraço.